Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo? Oi, Rodrigo. Oi, João Elísio. Oi, meu querido. E aí, gente? Todo mundo conectando? Tô só admitindo todo mundo aqui, tá? Só um pouquinho antes da gente começar. Tem alguém com o fone ligado aí, assistindo televisão? E aí, vocês não vão aparecer na câmera agora? Tô só admitindo aqui, ok, babies? Boa noite para todos novamente. Boa noite. Será que todo mundo já conseguiu entrar? Pessoal, então a gente terminou o link passado falando ali do encerramento do contrato, que é com a tradição, ok? Nós vamos agora para o próximo slide. Então, as espécies de contrato de compra e venda. Na verdade, tem muitas espécies, são cláusulas, né? Modos que esse contrato de compra e venda pode ter, tá? Eu não coloquei todos aqui, tá? Até no material de vocês não tem ali, por exemplo, todas as cláusulas. Eu coloquei aqui algumas eu só citei porque eu coloquei as que mais acontecem dentro do direito empresarial. Como vocês já viram essas cláusulas em direito civil, então eu sei que aqui, na verdade, eu vou estar dando uma reprisada nelas, tá? Porque essas cláusulas, essas formas, algumas funcionam da mesma forma que está já estabelecida ali no Código Civil. E o que for diferente, eu vou avisando aqui, tá? Mas a gente não vai ver todas, até porque vocês já viram todas elas no direito civil, então a gente não tem por que ver elas agora todas novamente no direito empresarial, ok? Então, vamos lá. Uma primeira característica ali do contrato de compra e venda é a compra e venda à vista. Gente, eu coloquei aqui para vocês no slide, né, que a compra e venda, tanto à vista quanto a crédito, ela é sempre em moeda corrente, tá? Em dinheiro. Essa moeda corrente, a gente coloca normalmente que ela tem que ser em reais, tá? Se o contrato for entre empresas nacionais. A lei brasileira, ela só admite contrato em moeda estrangeira se uma das empresas for estrangeira, tá? Então, só vai admitir, por exemplo, que um contrato, o valor dele seja em dólar, em euro, né, em qualquer outra moeda, se o produto que está sendo comprado, se ele estiver vindo de fora do país, tá? Se ele não estiver vindo de fora do país, obrigatoriamente a moeda tem que ser a moeda corrente, que o nosso caso é o real, tá? Então, sempre que for aqui dentro do país, em moeda corrente. Por que eu coloquei em dinheiro ali, gente? Porque
Se não for em dinheiro, não é contrato de compra e venda, é contrato de troca. Por exemplo, se eu estiver dando uma coisa no lugar de outra, então não é contrato de compra e venda, é contrato de troca, tá? Então tem que ser em dinheiro, tá? E de preferência a moeda corrente se as empresas forem aqui do Brasil, ok? Ali, na venda à vista, nesse caso, deve-se observar a comutatividade do contrato é imediata, tá? Então, pagou, recebeu, sendo que o comprador paga o preço acertado de imediato, tá? Então, fechou o contrato, já efetua o pagamento, bem como o vendedor entrega a coisa, tá? Então, na venda à vista, eu já vendo e entrego a coisa. Ah, professora, mas essa coisa não pode ser futura? Pode também, tá? Então, eu posso pagar à vista, mas a coisa ser futura. O que eu tenho que fazer? Colocar especificadamente no meu contrato isso, tá? Então, eu tenho que especificar que a entrega, que o pagamento é à vista, mas a entrega da coisa será futura, tá bom? Eu posso fazer isso também. Beleza aqui? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Esse pagamento já ocorre de plano e a transferência do domínio da coisa contratada. Isso vai estar lá no artigo 481, tá? Lá no artigo 481 vai estar falando disso aqui. O 481, ele é o conceito ali de contrato de compra e venda, tá? Vocês depois puderem, deem uma olhada, pelo menos nesses artigos que eu estou falando aqui. Eu não vou ler todos, não vou falar de todos para vocês, né? Porque é desde o 481 até o 532. Então, é bastante artigo. Não tem nem lógica eu ler todos eles aqui para vocês, tá? Mas depois vocês puderem, deem uma olhada, pelo menos naqueles que eu estou falando aqui para vocês. Vende e já conclui a tradição. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa e o outro pagar-lhe o preço certo em dinheiro. Isso mesmo, Jefferson. Vamos lá para a próxima compra e venda a crédito, tá? Então, compra e venda a crédito. Tem a entrega da coisa antes de ocorrer o pagamento da mesma. Ou seja, o comprador recebe o bem e irá pagando em parcelas conforme pactuado. Gente, então aqui é ao contrário daquilo que eu estava falando. Tem a venda à vista com entrega futura, né? Aqui a entrega é à vista, mas o pagamento é futuro, tá? Então, a isso a gente dá o nome de venda a crédito. Eu acho que todo mundo conhece isso aí, né? Todo mundo já deve ter feito alguma compra parcelada, né? Mesmo que seja no varejo. Então, essa compra e venda a crédito, ela funciona da mesma forma para o contrato empresarial. Aqui que vai entrar a jogada, tá? Então, se vocês pegarem lá o 495, ele vai estar falando que se ele não pagar, né, se tiver insolvência, você vai poder pedir caução. No direito empresarial, se for uma compra e venda entre empresas, você não vai poder pedir o caução lá do 495, tá? Então, vai estar falando lá que ele pode reter as parcelas até que a coisa seja entregue, bem como pode ser prestada uma caução pelo vendedor ao comprador para que seja continuado o pagamento do mesmo. Não existe isso no contrato de compra e venda mercantil, tá? Então, não tem. Funciona diferente. Prof, como que funciona? Então, funciona da seguinte forma. Lá na Lei 11.101 de 2005, ela vai estar falando que vai variar
de acordo com o momento que se encontra a execução do contrato. Então, já houve a tradição, foi feito um primeiro pagamento, quantos pagamentos foram feitos, né, na hora que houve a quebra da empresa, ou da vendedora ou da compradora. Então, houve a insolvência de uma das partes. Analisa-se em que situação está esse contrato, tá? Quantas parcelas foram pagas, né? Quantas vencidas, quantas vincendas. Então, tudo isso deve ser analisado. Aí, quais são as hipóteses que essa pessoa tem, né? Ela pode pedir restituição, por exemplo, do valor já pago, ou da coisa, da mercadoria, dependendo de que lado, né? Que tá, se é o vendedor ou o comprador. Então, pode-se pedir a restituição, pode-se notificar o administrador judicial, e daí ele vai avaliar, né, em que fase que está esse contrato, e daí como é que vai ser feito o pagamento, ou não vai ser feito e vai ser restituído. Ou uma terceira hipótese, que é habilitar esse crédito na ação de recuperação judicial ou de falência. Então, ali no artigo 495, ele não serve para as empresas. Se ocorrer a insolvência, o que essa empresa vai poder fazer? Anotem aí. Então, ela tem 3 possibilidades, porque ela não pode pedir o que está ali no 495. O que ela vai poder pedir? Ou ela vai pedir restituição, ou do bem ou do dinheiro, né? Um dos dois, dependendo de quem ele é. Ou ele vai notificar o administrador da ação, né? Da recuperação judicial ou da falência. Ou ele vai habilitar aquele valor como crédito lá na ação de recuperação ou de falência, tá? Então, ele não vai poder pedir o calção que está ali no artigo 495. Vocês conseguiram entender essa diferença? Givanildo, esse calção do contrato de locação, ele é diferente desse calção daqui. E, na verdade, aqui vocês têm que esquecer, tá? O 495, ele não serve para o direito empresarial. Eu preciso que vocês se atentem muito nisso, porque esse é o artigo, assim, que é mais importante vocês ressaltarem que ele não vai valer para o direito empresarial, tá? Então, eu não posso pedir calção. Não aqui no contrato de compra e venda mercantil, tá? Ou eu peço restituição, ou eu notifico o administrador judicial, ou eu habilito aquele meu crédito no processo, tá bom? Essas 3 opções que vocês têm para fazer se for um contrato de compra e venda mercantil, ok? Eu não sei se eu falei para vocês já, mas vocês lembram daquela loja do Doni, que tinha aqui em Maringá, tinha em Paranavaí, tinha no Paraná inteiro? Eu fiz estágio no jurídico lá dela por 2 anos. E eu saí bem quando eles começaram a fazer aquele processo de recuperação judicial. Então, eu tive que aprender toda essa parte de habilitar crédito e tudo mais, então a gente tinha que ficar juntando as notas fiscais dos credores que tinham para receber, né? Então, para fazer isso aí. Ô, fofura! Então, no caso lá do Doni, a gente pegou todas as notas fiscais, né, de mercadoria que tinha, ninguém quis as mercadorias de volta, né, então não houve essa restituição. Então, quando a gente foi para distribuir a ação, a gente habilitou todas as notas fiscais, todos os credores que a gente tinha, tá? E depois, os outros credores, né, que a gente não, que, sei lá, tinham se perdido no meio do caminho, que a gente não achou nota ou qualquer coisa desse tipo, eles se habilitaram lá,
tá? Eles se habilitaram lá o crédito. Então, daí você tem que juntar a nota fiscal, ou se for um banco, né, que você pegou dinheiro emprestado, o banco tem que habilitar lá. Se for uma sentença judicial, por exemplo, de uma ação trabalhista ou de uma ação de indenização, você também tinha que juntar essa sentença lá no processo para se habilitar, tá? Então, aconteceu muito disso. Eu lembro que eu ia direto no escritório do administrador judicial para estar vendo isso. Eu quero até ver se no próximo semestre, se as aulas voltarem a ser presencial, né? Se eu consigo trazer o advogado que fez essa recuperação judicial. E hoje ele trabalha como administrador judicial nos processos aqui em Maringá, tá? Isso é uma boa também, tá? Para quem quiser trabalhar na área empresarial, você pode se habilitar nos cartórios, né? Você vai nos cartórios das varas cíveis e se habilita como administrador judicial. E daí o juiz te convida e você recebe uma porcentagem depois sobre o valor, tá? É muito bem remunerado. Eu fiz uma aqui da Romagnoli, uma daqui, que eu estava pela Todeschini. Pra vocês terem ideia, o administrador judicial, na época, ele recebeu uma casa, era ali de Mandaguari, ele recebeu uma casa no valor de 500 mil reais, tá? De honorários por ele ter administrado aquele processo. É lógico que o processo já estava com mais de 10 anos, né, gente? Era 10 anos trabalhando no mesmo processo, mas recebeu uma casa no valor de 500 mil reais para pagamento dos honorários dele, tá? Uma casa que pertencia a Romagnoli naquela época. Tá? Então, ele é uma coisa, é um serviço bastante vantajoso, tá? É demorado, mas é vantajoso. Vocês podem pensar nisso aí. E para ser administrador judicial, basta ser advogado, ok? Então, vamos lá, continuando ali no nosso slide, tá? Então, a gente viu ali a venda à vista e a venda a crédito, ok? Depois, a gente tem aqui a venda mediante amostra e a venda a contento. A venda mediante amostra, ela vai estar ali no 484. O Givanildo mandou alguma coisa. Hoje, em campo de atuação, lidar com recuperação das empresas. Eu tenho CRA também. Entendeu? Lidar com recuperação de empresas dá muito dinheiro, gente. Então, ali, a venda mediante amostra, ela vai estar ali no 484, e a venda a contento, ela vai estar lá no artigo 509 do Código Civil, tá? A venda mediante amostra, ela é uma categoria peculiar de venda, tá? Onde o comprador ele terá analisado uma amostra antes, né? Então ele recebe uma amostra antes do que ele vai comprar e ele só vai aceitar aquela mercadoria se ela for da mesma espécie, da mesma qualidade que aquela que foi enviada antes, tá? Senão ele não é obrigado a aceitar. Então, o vendedor, ele fica obrigado a mandar todas as mercadorias idênticas a que enviou no momento da análise do comprador, não podendo alegar que aquela era melhor e, neste momento, manda uma mercadoria mediana, tá? Caso não seja respeitado isso, o comprador tem em sua mão a possibilidade de desfazer o negócio e não efetuar o pagamento, tá? Então, fez uma venda mediante a amostra. Por exemplo, comprou lá, sei lá, perfumes, cheirou os perfumes. Chegou na hora, o perfume veio com um cheiro diferente na hora de você revender para os seus clientes. O que você pode fazer? Desfazer essa venda, tá? Você pode desfazer ela e não é possível, e você também pode não efetuar o pagamento, tá?
Depois tem lá a venda a contento, que vai estar no artigo 509, que na verdade é uma cláusula que você coloca lá, tá? Vocês já devem ter visto isso lá no código, lá na parte de contratos, né, de direito civil. Então, você pode colocar isso como cláusula contratual, que se a pessoa gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela pode devolver. Lembra aquela propaganda do Activia? Você prova, se não funcionar, você tem seu dinheiro de volta. Aquilo lá é venda a contento, tá? Então, no direito empresarial, isso aí também acontece, tá? Então, essa venda a contento, às vezes eles colocam para ver se a mercadoria sai, tá? Então, eles compram uma certa quantidade e daí, se aquilo não sair, eles acabam fazendo isso, essa venda a contento. Beleza? Não é, amor? Tranquilo aqui esses dois? Então, tá bom, gente. Obrigada, Rafaela. Vamos lá para o próximo. Pacto de retrovenda. Esse aqui vocês também já devem ter visto em direito civil. Isso aqui, gente, ele acontece no direito empresarial quando o empresário está passando por dificuldades transitórias. Primeira coisa que eu quero que vocês gravem aí. Retrovenda tem que ser para bem imóvel. Se vocês pegarem lá o artigo 505, vai estar falando, tá? A retrovenda é para bem imóvel, tá? Então, é uma cláusula acessória, onde a parte vendedora coloca no contrato de compra e venda que pode, dentro do prazo legal de 3 anos, comprar novamente o imóvel vendido, sendo que o comprador somente é reembolsado do valor que pagou, então não adianta se o imóvel valorizou, vai ter que ser aquele valor que ele pagou, tá? Que pagou no momento da compra, como também despesas que tenham havido dentro desse período. Então, teve que arrumar encanamento, alguma coisa desse tipo. Então, quando que essa cláusula é feita nos contratos mercantis? Quando o empresário está passando por alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade transitória, daí o que ele faz? Ele vende o imóvel dele, por exemplo, mas já com o intuito de comprar ele daqui 3 anos, quando as coisas melhorarem, tá? Então, essa cláusula de compra e venda, ela é muito utilizada para os empresários nessa questão quando há essas dificuldades financeiras transitórias. Ele faz isso para arrumar dinheiro, tá? Então, normalmente, isso que é feito. Tem uns que até vendem o imóvel e já faz um contrato de locação para continuar utilizando o imóvel, tá? Então, eles fazem o contrato de compra e venda de imóvel e coloca essa cláusula de retrovenda, tá? Então, isso aí normalmente é utilizado quando as empresas estão com alguma dificuldade financeira transitória. Ela faz para poder fazer dinheiro, porque ela vai depois recomprar pelo mesmo valor que ela vendeu. Então, passou 3 anos, normalmente um imóvel, ele tem aí, né, ele normalmente sobe de preço, né? Então, daí isso acaba assegurando que ele vai pagar o mesmo valor e mais alguma despesa que aquele comprador teve com o imóvel, ok? Ali vai estar a venda contento, que eu repeti, não sei por que eu coloquei de novo isso, a venda contento, coloquei 2 vezes, mas já falei para vocês, tá? A venda contento está ali no artigo 509. Depois a gente tem a venda sujeita à prova, que vai estar lá no artigo 510. Nesse aqui é uma cláusula também, tá? Que é colocado no contrato de compra e venda mercantil, onde a mercadoria fornecida fica sujeita a uma análise do comprador,
de que a mesma se enquadra dentro das qualidades que foram asseguradas no contrato de compra e venda, tá? A mercadoria ela tem que atingir o fim desejado. Observa que neste caso que se o comprador não se manifestar a respeito da mercadoria que recebeu, o mesmo se enquadra como comodatário da mesma. Amores, eu quero que depois vocês prestem muita atenção aqui nesse 510 e no 484, porque o que acontece? Tem muita pegadinha de venda mediante amostra e venda sujeita à prova, tá? A OAB faz muita pegadinha. A venda a contento também, eles acabam misturando essas três e fazendo pegadinha com vocês na hora da prova, tá? Então prestem muita atenção nesses três tipos, tá? Amostra, a contento e sujeita à prova. Porque ali, a hora que você lê cada um deles, você pode ficar confuso, tá? Então, deem uma olhada ali. No material de vocês tem o que é cada um deles, tem ali o conceito de cada um deles, tá? Então, prestem atenção ali para vocês não se confundirem, tá? Eu não sei se essa próxima prova vocês vão fazer via online ou não, mas mesmo assim, a prova da OAB, vocês não vão poder pegar o Código Civil ali na primeira fase, tá? Então, vocês têm que saber essa diferença de cada uma de cabeça, beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio, ela está lá no artigo 521 e 522 do Código Civil. Essa cláusula aqui, como as outras, tá? Eu não tinha falado isso, mas todas elas têm que estar expressas no contrato, tá? Então, todas essas cláusulas que a gente falou aqui, elas têm que estar expressa no contrato, tem que estar escrito, tá? Tem que falar que é venda mediante amostra, tem que falar que é venda a contento, tem que colocar a cláusula de retrovenda, tá? Tem que colocar que a venda é sujeita à prova, tem que colocar que a venda tem reserva de domínio. Se eu não colocar, ela vai para a regra geral, tá? Daí depois eu não vou poder exigir uma retrovenda, não vou poder falar, que não veio como venda, igual a amostra, sendo que no contrato não constava que era venda mediante amostra, tá? Então, tudo isso tem que ser expresso, tá? Tem que estar escrito ali. Se não tiver, depois de tiver algum problema, você não vai poder executar o contrato, tá? Então, a compra com reserva de domínio, o que é isso? É uma compra e venda normal, porém o vendedor fica com a reserva do domínio do bem. Essa modalidade, ela visa assegurar ao vendedor, onde pode ser visto comumente, na compra e venda de bens móveis, como veículos ou outros bens semelhantes à alienação fiduciária. Gente, então, o que a gente vê bastante aqui desses casos por exemplo, um caso que não é do direito empresarial, mas só para vocês entenderem. A pessoa tem a posse, mas ela não tem a propriedade. Quando você compra um carro financiado, de quem que é a posse? É sua, né? Porque você está com o carro. Mas de quem que é a propriedade? É do banco, é da financeira, tá? Então, isso aqui é essa venda com reserva de domínio, ok? Tá? Então, essa venda com reserva de domínio é isso. Então, a pessoa, ela tem a posse, mas ela não tem
a propriedade dele. Pessoas, foi tranquilo aqui? Professora, Essas espécies, alguém quer falar? Adriane quer eu, falar? eu. No caso de, então, entre empresas, né? Como que seria isso? O que a empresa poderia comprar para deixar o outro com a propriedade? Deixar o Adriane, vendedor. eles fazem muito isso quando o banco faz financiamento para a empresa. E daí eles colocam, Sim. por exemplo, uma garantia hipotecária. Ele te dá dinheiro, mas ele fica como dono do seu imóvel. É o que mais acontece no empresarial, é isso, tá? Entendi. É isso. Tá bom. Eu queria imaginar onde isso poderia acontecer, porque carro, por exemplo, também. Não, tem até empresas que financiam carro no nome da empresa. Também pode ser. Essa empresa que eu trabalhei mesmo, a do Doni, tinha um carro lá que eu lembro que eu sempre usava, então eu acabava olhando o documento dele cada vez que eu saía com ele. Ele era financiado, tá? Então, o carro também pode ocorrer. Ok aqui, amores? Tranquilo, então? Posso passar para o próximo slide? Beleza? Vamos aqui para o próximo, então, que o Zoom já me avisou que eu só tenho mais 10 minutos. Isso aí, Givanildo. Aqui, gente, a gente vai estar falando das obrigações das partes, tá? Essas obrigações, elas estão ali bem sucintas já no 441, né? Que vai estar falando que um tem que entregar e o outro tem que pagar. Então, ali, obrigações do vendedor. Entrega da mercadoria, né? Então, logo que a venda ocorra, né? Que ocorra ali a venda, o vendedor fica obrigado a entregar a coisa vendida no prazo e pelo modo estipulado no contrato. Outra obrigação dele, que na verdade é responsabilidade, ele tem responsabilidade pelo vício, se a coisa tiver vício, que vai estar lá no 441 do Código Civil, e evicção, né, que é no caso de ter alguma sentença, né, que vai estar lá no 447. Vocês também já devem ter visto isso em direito civil. Então, ele tem essas duas obrigações: entregar a mercadoria e que ela esteja, né, em bom estado e livre. Aqui, quando eu estou falando da evicção, por exemplo, o Givanildo deve saber disso. Eu vou vender um imóvel e aquele imóvel está penhorado numa ação, ou está se discutindo alguma coisa de uma ação. E eu não notifico isso lá no contrato de compra e venda, tá? Então, isso aí que é a evicção lá do 447, tá? Só para dar uma relembrada em vocês. Mas acho que isso está fresco, vocês devem ter visto há pouco tempo, ok? Então, se a pessoa não souber, aquilo ali pode... Bucha é muita confusão, é verdade, Givanildo. Bucha é muita confusão. Evicção, a não ser que o cliente não saiba, né, que ele alegue ignorância ali, senão ele não vai conseguir desfazer o negócio, ok? A obrigação do comprador. O comprador, ele tem que efetuar o pagamento, né? Senão vai poder haver consequências. Quais são essas consequências? São perdas e danos, né? Ou penas compensatórias. Professora, o que são penas compensatórias? Por exemplo, alguma multa que ficou estipulada ali no contrato, tá? Então, poderá ser exigido dele uma indenização e mais uma multa. Daí vai depender o que está estipulado ali no contrato, beleza? Então, o vendedor tem obrigação de entregar a coisa e essa coisa tem que estar sem vício, né? E não pode ter alguma sentença falando sobre ela, né? Sobre aquele bem, principalmente se for bem imóvel. E o comprador, a obrigação dele é pagar, tá? Isso vai estar lá no primeiro artigo, no 481. Vamos para o próximo.
Aqui, amores, eu coloquei como seria um modelo de um contrato de compra e venda mercantil com reserva de domínio. Na verdade, eu vou colocar ele aqui para vocês, mas aqui eu quis mostrar só como é que é ali a qualificação das partes, tá? Então, você tem que colocar ali, ó, que é um contrato de compra e venda mercantil com reserva de domínio, tá? Lembra que eu falei para vocês que isso tem que estar expresso, tá? Então, tem que estar expresso no seu contrato. Eu vou pedir para vocês agora, tira uma foto, né? Eu vou colocar 2 questões aqui, e daí eu já dou o gabarito para vocês, ou eu dou o gabarito na próxima aula, desse assunto de hoje. Então, ó, tirem uma foto aqui dessa primeiro, ou printem a tela aí. Espera aí, gente, que eu buguei aqui o negócio. Então, essa é a primeira pergunta, ok? Todo mundo tirou foto dessa? Respondam para mim. Todo mundo tirou foto? Tirou? E agora essa aqui. Tirem foto da segunda questão. Todo mundo tirou foto da segunda? O nosso tempo está acabando, está faltando 2 minutos. Vou passar o gabarito. Façam elas e semana que vem vocês me cobram o gabarito. Essas questões são de prova da OAB, tá? Elas são questões de prova da OAB, que eu peguei para vocês saberem mais ou menos como a OAB faz. Elas não vão estar falando, gente, só do mesmo assunto, tá? Elas não vão estar falando ali só sobre contrato, uma espécie de contrato. Eles vão colocar vários assuntos, vários tipos de contrato dentro da mesma questão, tá? Então, ali na hora que vocês forem resolver a questão, vocês têm que estar atento a isso, tá? Vai ter, acho que é nessa segunda questão, vai ter matéria ali que eu acho que vocês não viram ainda. Mas vocês vão conseguir ali achar a resposta, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que essas questões são colocadas depois para vocês na prova da OAB. Porque a primeira coisa que a gente precisa ensinar para vocês é passar na prova da OAB, né? Então, como é que a OAB coloca essas questões para vocês, ok? Tiraram a foto das duas? Meus amores, foi melhor assim a aula? Foi melhor para vocês? Foi melhor desse jeito, aqui pelo Zoom, colocando o slide? Foi? Ah, então tá, eu fico mais tranquilo, porque senão a gente ia achando algum jeito. Que no YouTube não tinha como, né, fazer isso, né? Então aqui, tá bom, posso continuar assim? Bem melhor assim, Tayla? Obrigada. Ah, então todo mundo mostra o rostinho, só para eu tirar uma foto? 1 minutinho, ai, como vocês são lindos. Vai acabar a live. Vai acabar, né? Eu sei. E aí, tão bonitos. Ai, como eu amo vocês. Que saudade. Vamos, João Elísio. Emily, Mariana, Sônia, Otávio, as duas Mari. Vocês não querem se aparecer para mim, não? As 3 Mari, né? Pronto, tá todo mundo bonito na foto? Aí, vou dar um print screen também, porque daí sai todo mundo.